Uma das primeiras perguntas que eu fiz pro GPT, na verdade, a primeira pergunta que eu fiz era sobre quebra de criptografia envolvendo IA e computadores quânticos. E a gente depois conversou por um longo período sobre isso, né? E no final ele falou, cara, um dia vai acontecer. E me deu uma estimativa lá com base na evolução dos qubits, e seria alguma coisa em torno de, cara, quase 20 anos pra frente, entre 15 e 20 anos, se eu me lembro bem. Só que deve ter encurtado muito. Quando você perguntou isso? 2, 3 anos atrás? Não, final da conversa, assim, a gente volta nesse ponto Não, corriqueiramente. Foi esse ano, começo desse ano, entendeu? Se eu não me engano, a estimativa era 2025 agora, acho que era 2040, era algo assim. Porque ele pegou, olha, tem 1000 qubits hoje, a taxa pra você multiplicar por 10 isso aqui a cada 5 anos, então era isso, 1000, depois de 5 anos 10 mil, mais 5 anos 100 mil, mais 5 anos 1 milhão. Ele falou, com 1 milhão de qubits a gente conseguiria quebrar o protocolo do Bitcoin e basicamente qualquer coisa que a gente queira. Né? Mas, nesse intervalo de tempo, muito provavelmente, as pessoas pensarão em soluções para que você tenha criptografia resistente a quantum. E o ponto é que, para o Bitcoin, isso deve demorar mais para ser implementado, até porque esse é o comportamento do Bitcoin. Ele é mais conservador, vê as altcoins experimentando e aí pega o que serve nas outras e traz protocolo, né? A questão é se acontecer de maneira repentina. Mas eu fico pensando também, não tem outros prêmios mais interessantes antes disso? A primeira quebra de criptografia seria no Bitcoin? Nem atacar outra coisa e a comunidade ia ver, cara, tem que decidir isso aqui pra ontem, entendeu? Acho que tem uns endereços de Bitcoin que são os prêmios mais fáceis ali. Tem várias cold wallets com 100 mil Bitcoins, 150 mil Bitcoins. Endereços antigos, né? Ou até cold wallet de exchange, tipo, que estaria vulnerável. Então, não sei. Eu acho que o cenário mais benigno... Primeiro, essa estimativa que você falou, de uns 20 anos, tem um site que chama Metaculus, que ele é tipo um... Ele agrega previsões de experts ponderadas pelo quanto que esses caras já acertaram no passado na área deles. Sim. A previsão era... Bons forecasters, então. Desculpa, qual é o nome do site? Fiquei curioso. Metaculus. Metaculus. Super Forecasters, exatamente. Tem um livro até, inclusive, com esse nome. E a previsão era entre 2040 e 2050 até, acho que 3 anos atrás. Já está em 2035 ou 6, se eu não me engano. 10 anos. Não caiu. Por que isso aconteceu? Por algumas razões. Teve um paper do Google, que vocês devem ter visto nas notícias com o nome Willow, Chip Willow, que... Assim, a gente está falando de qubits, né? Mas tem algumas outras medidas que são importantes na computação quântica. Principalmente a taxa de erro. O quanto que tu consegue corrigir os erros. Tipo assim, qubits, eles não são 1 ou 0, né? Eles têm pesos, eles têm probabilidades... Tipo assim, eles são 0 e 1 ao mesmo tempo, com probabilidades de ser um ou outro que vão variando. E aí, quando tu coloca vários deles para interagir, eles... entram num estado de emaranhamento quântico e aí passam a ter um estado único e não um estado particular para cada um, que quando tu entra lá e mede, esse estado único colapsa em valores individuais de 0 e 1 e aí tu infere o resultado que tu estava esperando. Só que conforme esses qubits vão interagindo, eles interferem uns com os outros. Então, quanto mais qubits, mais interferência e mais difícil de tu controlar essa galera. E aí entra a correção de erro, que é uma das variáveis desse processo, que é onde tu mede o grid de qubits ali, vê quem que não está mais satisfazendo certas condições e introduz uma correçãozinha. Só que até esse paper do Google, cada vez que se tentava fazer isso, se introduzia mais erro. Porque é um sistema extremamente frágil. Sim. O computador quântico, ele parece uma medusa quando tu olha, porque aquilo ali é um refrigerador gigante. Precisa estar 15 milikelvin para funcionar. O zero na escala Kelvin é o zero absoluto, né? É um negócio ultra frio, ultra delicado. E o Google provou agora que dá para tu corrigir erros de forma que tu não introduza novos erros. Então, uma variável importante que mudou. O NIST, que é um instituto de standards, de padrões nos Estados Unidos, recomenda a depreciação de algoritmos vulneráveis a quantum até 2030 e diz ele que vai proibir o uso desse tipo de algoritmo em sistemas críticos a partir de 2035. Esse é um órgão de padrão, é tipo um Inmetro da vida, assim. Para mim, algo que é mais interessante ainda é uma notícia que saiu no final do ano passado e que está circulando agora de novo, que tem a ver com o DARPA. O ADARPA. Departamento de Ciência Ultra Mega importante. Isso aqui é a internet, né? Exatamente, foi de onde saiu a internet. E a DARPA já escolheu 18 empresas e está financiando, está dando dinheiro público para elas, para até 2029 construir um Cryptographically Relevant Quantum Computer, CRQC, que é um computador que todas essas variáveis misturadas vai ser capaz de quebrar a criptografia de curva elíptica que o Bitcoin usa.
Pô, 2029, tudo bem, eles podem ter exagerado. Mas assim, as coisas estão convergindo para uma timeline de que grandes países, mundo afora, claro que a China tem a iniciativa parecida dela, e todo mundo tem, todos os países grandes. As coisas estão convergindo para uma timeline de que entre 2030 e 2035 esse bicho vai aparecer. E então a gente precisa começar a falar sobre se mover. Se tu pegar a criptografia de curva elíptica foi inventada nos anos 80, 85, 86, acho. O algoritmo de Shor, que é o processo que os computadores quânticos vão poder usar para reverter essa premissa básica do Bitcoin, de que quando tu tem uma chave privada, tu é o único dono das moedas, esse algoritmo foi inventado em 94, 95, então 10 anos depois. E agora, mais 20, 30 anos, a gente tá vendo que o que era teórico tá ficando prático. Cara, as coisas mudam rápido. Então a gente, tipo, o que era verdade há 2, 3 anos atrás, pode já estar num outro estado e a gente precisa se mover um pouquinho mais rápido, acho. Os últimos soft forks do Bitcoin, que foram Segwit e Taproot, entre a proposta e a implementação, Segwit foi em 2015 e implementou em 2017. O Taproot propôs em 2018 e implementou em 2021. 2, 3 anos. Ou seja, se tiver uma proposta que entrar na mesa agora, vai ser implementada quando? 2029, quando os caras tiverem com o computador. Então a gente tem que se mexer e falar sobre com um pouquinho mais de urgência, eu acho. Mas na sua visão, por exemplo, a quebra do protocolo seria o fim do Bitcoin ou não? Seria a quebra de endereços antigos, por exemplo, para pegar essa recompensa? Porque se você pensa em uso de recurso por recompensa, quebrar o Bitcoin só se fosse uma iniciativa estatal para prejudicar um outro estado que detém muito. China, seria a China. Mas eu não sei quanta a China tem, entendeu? Você sabe? Não dá pra saber. Não. Será que algumas baleias não são governos? Várias baleias são um governo, por exemplo? É difícil a gente saber esse tipo de coisa. Então, pensando que não é racional, mas nem sempre tomamos atitudes racionais também, né? Do contrário, temos muito menos guerras do que temos na história do mundo. Mas eu fico pensando, qual seria o uso disso? Seria para atacar endereços antigos? Atacar o endereço do Satoshi lá para pegar 1 milhão de bitcoins, por exemplo? Ou os da Strategy, né? Estão chegando próximos disso? Os da Strategy que estão protegidos. Já estão protegidos? Sim. Por causa daquela do BC1, né? O começo do endereço da wallet e tudo mais. Ah, são endereços novos, né? Então se o pessoal, Sim. vocês guardam bitcoins com um endereço que não começa com BC1, os endereços antigos... É que não são só os que não começam com BC1. Tem Ninguém outros, que tá né? O assistindo Legacy, vai ter né? Bitcoin vulnerável, provavelmente. Porque é só o endereço de 2013, 14. Que foram gerados nesse Que era endereço. o começo 1 ainda? Aquele começo 3? 3, eu acho que sim. 3. Tem os Taproot. Os Taproot, isso é curioso, né? Tem esse tipo de endereço novo que foi introduzido em 2021, é vulnerável a Quantum também. Isso é uma coisa que me choca. Como é que os caras não... Pensar. Você vê, né? Em 2021 não tinha essa urgência, agora já tem. Um negócio tão novo vai ter que ser deprecado ou alterado no Bitcoin. Mas você falava do risco, né? O que fazer com esse poder? Primeiro, eu reitero, venho falando isso. Os Bitcoins do Satoshi estão espalhados em 22 mil e poucos endereços. Ele minerava cada recompensa de bloco, cada 50 Bitcoin para um endereço novo. Então, e a galera monitora todos esses endereços. Então, esse não seria o principal alvo, ainda que seria a maior pilha de Bitcoin explorável. Só que tem cold wallets, tipo de exchange, até da Binance, que com muitas centenas, milhares de Bitcoin. Então, esses alvos são melhores. Sim. Ou você tem até endereços de baleias antigas que a galera já meio que tá vendendo, então seria perfeito. Você vai lá, rouba 5 bilhões aqui, 10 bilhões ali e vende. Tá? Eu acho que quem que poderia desenvolver um CRQC, um computador quântico relevante a cripto? Generalizando, tem 4 hipóteses. Coreia do Norte. Coreia do Norte iria nesses endereços bilionários e venderia a mercado, que é como eles financiam o programa nuclear deles. China. Um estado pirata, né? Muito louco esses caras, né? Pô. China, que aí entra nessa discussão que a gente estava tendo. Ataque aos Estados Unidos, será que eles já estão envolvidos o suficiente? Acho que a parte do Bitcoin, essa corrida quântica, já é uma questão de segurança nacional. Sim, sim. Então, esses dois estados já estão envolvidos nisso. Uma empresa privada seria a terceira alternativa. E o funding de empresas de pesquisa quântica, esse é outro ponto de dado muito interessante. Claro que tudo isso está acontecendo junto, né? Tipo, tu olha o funding, esse ano cresceu pra caramba. Óbvio. Tá ficando mais claro que essa tecnologia não é só teórica, né? E se você bota dinheiro, né? As coisas costumam acontecer mais rápido. Exatamente. Né? Tem um monte de empresa que tava morta. Tem uma que chama Rigetti, faz computadores quânticos, subiu 50 vezes do ano passado para esse. E, tipo assim, era uma empresa... Tipo, na minha leitura, eu não sou especialista, não conheço a empresa por dentro, mas era tipo a GME, GameStop, sabe? Só que, cara, subiu 50 vezes. Aí eles emitiram ação, captaram 400 milhões de dólares.
400 milhões de dólares, alguma coisa dá pra tu fazer, né? E se tu pegar todos os Bitcoin vulneráveis a Quantum no Bitcoin, são uns... Tipo, 10% dos Bitcoin estão nesses endereços antigos que daria pra roubar, o que dá uns 150 bilhões, acho, hoje em dia. Só que todos os endereços que já foram reutilizados também estariam vulneráveis. O que é um endereço reutilizado? Tu tem 1000 Bitcoin no teu endereço, tu transfere um Bitcoin para outra carteira e deixa os 1000 lá. Na publicação dessa transferência que transferiu um Teve Bitcoin, a curva elíptica, o cara consegue fazer a trajetória de volta. tu expõe a chave pública, exatamente. Então os outros 999 estão vulneráveis. Tu inclui esses também, dá quase 1/3 dos Bitcoin. Então dá uns 600 bilhões hoje. 600 bilhões de prêmio, cara, isso justifica muito investimento de venture capital. Então, vai ter muito dinheiro que vai para isso. Mas eu parei no terceiro, na empresa privada. Então, o que uma empresa privada faria? Não sei. Para mim, esse é uma maior incógnita. Acho que depende do país onde ela tá também, né? Também. Pode até ter uma joint venture com o governo, uma coisa assim. E aí a gente chega na quarta possibilidade para mim, que é o governo americano ser o responsável por chegar no CRQC primeiro. E aí o que o governo americano também é uma incógnita gigante, o que eles fariam, depende de quem vai estar na cadeira da presidência. É quase a maleta com botão nuclear, né, que o presidente vai ter acesso. E eu, se fosse presidente, eu acho que eu pegaria todas as moedas do Satoshi e colocaria elas em algum lugar especial e diria que se o Satoshi aparecer um dia e provar que é ele tem de volta as moedas. Não sei como eu faria isso na prática, mas faria um culto, assim, botaria elas numa shrine, num altar virtual e deixaria elas para sempre protegidas. Que bonito, Felipe. Que bonito. Não, cara, eu tô pensando aqui, se os americanos tivessem isso, eles fariam o que eles fazem com o dólar, cara, usar como uma arma. Isso tiraria muito valor do Bitcoin, né? Você tem um Estado controlando quem pode ou não deter aquele negócio, deixaria de ser uma alternativa como a gente enxerga hoje, né? Que é a política. Tipo, no mínimo teria um Estado que tem um privilégio versus os outros. É, um privilégio exorbitante.